nós estamos a pôr o regulamento à discussão e eu sei que há outras cidades e há outras formas de governo e cada vez mais estilos em que primeiro se tomam decisões, depois a seguir se estuda e depois se alteram as decisões. Nós, por acaso, entendemos fazer a coisa de outra maneira. A partir do momento em que houve um enquadramento legal que nos permite ter um regulamento, entendemos fazer ao contrário. Estudar, e isto, desculpem, é uma questão programática, estava no meu programa há 6 anos atrás, que nós iríamos recorrer àquilo que é o mundo universitário exatamente para nos ajudar a fazer estes estudos. O estudo foi feito, foram feitos 2, aliás, temos aqui o quadro da Estratégia Local também de Habitação. A seguir, aquilo que foi feito foi apresentado em executivo. A seguir, houve uma fase em que se convidaram especialistas e as forças políticas da cidade para discutir este documento, para discutir estas ideias. Isso foi amplamente publicitado, com live streaming, com participação. Foi feita uma edição, inclusivamente, que conhecem, e, neste momento, já começou, inclusivamente, aquilo que é a discussão ao nível mais fino, junto da população, a nível das freguesias. Já houve 4 reuniões e haverá mais. Chegado aqui, entendemos nós que já compreendemos, por um lado, já ouvimos os prós e os contras, já percebemos todos os contributos, temos uma base sólida, suficientemente sólida, para não fazer experimentalismos nesta matéria, considerando, como eu disse, que há aspectos, aí estamos todos de acordo, aspectos positivos e negativos em qualquer transformação na cidade. Qualquer coisa que se faça numa cidade é sempre um ponto de conflito entre muitos interesses. Sempre foi assim. A cidade é, por definição, um território de conflito. Foi sempre assim. As pessoas sempre houve bairros que eram ricos e passaram a pobres, e bairros pobres que passaram a ricos. Sempre houve zonas em que havia um determinado tipo de atividades, deixaram de haver e passaram a haver outras. No comércio, na habitação, em tudo. Essa é a situação das cidades. Agora, o que é facto é que nós vivemos hoje uma realidade que nos foi acelerada. Como digo, este problema era um problema que há 6 anos atrás, quando então tivemos os debates eleitorais, não era colocado. O problema da cidade nessa altura não era este. Aquilo que se procurava era dizer que era preciso trazer população para a cidade, que a cidade estava muito degradada, o centro histórico ainda estava em grandes ruínas, o JN anunciava, era verdade, 70% do edificado no centro histórico estava em ruínas. Essa era a nossa preocupação. Isto mudou. E, portanto, mudando, nós temos, de facto, que adequar as políticas da cidade a uma realidade que está em mutação, mas que nós hoje conhecemos. Aquilo que nós estamos a propor aqui é um conjunto de medidas em que, de alguma forma, criamos as medidas de contenção suficientes, que naturalmente não esgotam a questão do problema da habitação. Mas vamos lá ver. Terão as senhoras e os senhores vereadores alguma ilusão sobre o problema da habitação no Porto, quando, se nós olharmos aquilo que foi feito desde o início do século, em termos do estoque de habitação social, é hoje muito menor do que era. Muito menor. Estou à vontade, o nosso Executivo, que tenha construído de novo algumas habitações no bairro Rainha Dona Leonor, e fomos construir algumas em São João de Deus, alguma coisa. E a Ilha da Bela Vista, e pronto, para já, a Ilha de Cortes não está pronta. Portanto, eu estou à vontade. Mas no Executivo anterior, o que é que aconteceu? Determinou-se o fim das Torres do Aleixo, São Vicente de Paulo e, pelo menos, e São João de Deus. Ou seja, o estoque habitacional foi nessa altura reduzido em centenas de casas. Ora, por outro lado, o mercado privado, como o Sr. Vereador do PSD reconheceu, e é verdade, desde 2007, 2008, encontrou grandes dificuldades. Encontrou grandes dificuldades porquê? Porque à medida que o preço da construção civil aumentou, mesmo não falando no valor dos terrenos, que aqui é um pouco aleatório, houve sítios onde aumentou, houve sítios onde diminuiu. O facto é que um conjunto de medidas que foram sendo tomadas legislativas aumentaram o custo da construção civil em Portugal a nível da nova habitação. E o rendimento dos portugueses, infelizmente, o rendimento disponível das famílias não aumentou. Portanto, a tempestade perfeita não tem a ver com o turismo, eu peço desculpa.
A tempestade política tem a ver com não ter havido até hoje políticas de habitação. E nos últimos anos tem-se andado com grandes conversa, e imensas legislações. A mim, peço desculpa, cansa-me imenso que me digam todos os dias que é um direito constitucional. Claro que é um direito constitucional. Também podem escrever na Constituição que cada português tem que viver em cima de uma mina de ouro. Quem paga? O Estado. O Estado não pagou. E esta é uma responsabilidade fundamental do Estado Central, em que as autarquias são acessórias. E, portanto, estarmos a criar a ilusão de que, de repente, porque o doente, porque já estava doente por causa desta questão, de repente, porque surgiu aqui uma inflamação na pele que é um bocado de pressão turística, que é por isso que o doente está a morrer? Não, o doente está a morrer porque não tem havido política de habitação. E, mais uma vez, vão fazer leis de bases. Leis de bases. Ou são acompanhados de recursos, ou é conversa da treta. Repito, conversa da treta. Eu não vejo nisto tudo. Até agora ainda não consegui ver onde é que sucessivos governos querem pôr dinheiro. Agora vamos pensar o que aconteceu no século passado. No século passado, antes até da adesão de Portugal à União Europeia, e no tempo seguinte, o que é que aconteceu? O Estado investiu pesadamente na habitação. Pesadamente na habitação. Em habitação social, na erradicação das barracas e numa outra coisa, no crédito, na bonificação do crédito à habitação. A verdade é essa. Houve um tempo em que parecia que íamos resolver o problema da habitação em Portugal. Porquê? Porque o Estado investiu pesadamente nestas 3 missões. Podemos agora dizer, se calhar não devia ter dado tanto ao crédito à habitação, criou excessiva habitação própria, a propriedades privadas excessivas. Podemos fazer este discurso. A posteriori, é relativamente fácil nós fazermos o diagnóstico, porque estamos a fazer o post-mortem de uma coisa. A verdade é que, desde o início do século, o Estado não tem posto um tostão na habitação. A ideia de que o mercado privado pode responder, eu não acredito. Estou farto de o dizer. Eu acho que o mercado privado pode complementar as políticas de habitação. Infelizmente, o mercado privado não é em Portugal. Nos países mais desenvolvidos, onde o rendimento das pessoas é muito maior e onde o preço da construção é menor, o mercado privado não consegue resolver o assunto. Então, em Portugal, não tínhamos aqui grandes ilusões. Mas também não tínhamos ilusões que não é através de voltar a matar mercados privados que vamos resolver o assunto. É que não pode ser. O mercado privado não resolve, ajuda, tem uma fatia importante. Essa é aquilo que eu considero que é a minha posição até ideológica, se quiserem, mas não só, da conclusão do que se passa no mundo. Aqueles em que tentaram resolver todo o problema através do Estado, deu no que deu. Aqueles que tentaram fazer apenas pelo lado privado, deu no que deu. Portanto, a minha convicção é que tem que se encontrar aqui um mix, tem que se encontrar aqui uma solução. Repito, isto num país onde os nossos rendimentos o rendimento disponível das famílias são muito baixos e onde o custo da habitação é muito caro. Porquê? Porque o custo de construção em Portugal é mais caro, por exemplo, aqui em Espanha. E se nós formos ver porquê, deveríamos ficar um pouco envergonhados. Porque nós continuamos a ter mão de obra mais mal remunerada e, no entanto, o custo da habitação é mais caro. Vejam porquê. Sucessivas medidas legislativas tomadas na sede da Assembleia da República fizeram com que Portugal fosse, nessa matéria, um país pobre com vícios de rico, que é a coisa pior que se pode fazer. E, portanto, tudo o resto, minhas senhoras e meus senhores, eu peço desculpa, nós podemos inventar coisas diferentes, mas não vamos conseguir sair disto. Aquilo que nós estamos a fazer relativamente ao alojamento local, assim, porque é que o alojamento local tomou conta da cidade e a habitação própria não fez? Ora, pensem porquê. Porque é que, de repente, o alojamento local aproveitou uma data de edifícios que estavam em mau estado e as pessoas que andavam à procura de casa não fizeram. Sabem porquê? Porque o alojamento local representa uma atividade económica viável e compatível, que consegue pagar os custos. E segura, em que as pessoas sabem que, passado 3 dias, o turista vai embora. A razão pela qual não se fez isto para o arrendamento e cada vez há menos casas oferecidas para o arrendamento é porquê? Porque não se consegue construir um mercado compatível, as pessoas não conseguem pagar as rendas. Não conseguem.
Por isso, eu continuo a dizer, se nós quisermos fazer aqui alguma coisa, podemos com certeza ter o subsídio de renda. Essa parece uma medida útil que nós devemos reforçar. Aliás, acho que se o Estado não tem possibilidade de garantir isto, pode fazer através de um cheque-renda às famílias necessitadas, já o disse. Era mais útil, era mais rápido do que primeiros direitos ou outras conversas. Era muito rápido. Muito rápido. Aquilo que nós temos a nível municipal, garantir isso a nível nacional. Era mais rápido. Principalmente, permitia escoar o estoque de habitações vazias que existem e que o mercado não consegue absorver, porque elas também existem. Em Portugal continua a existir, o Sr. Professor está ali e sabe muito melhor do que o que eu estou a dizer, há muita habitação ainda disponível. Não está aí no sítio onde as pessoas querem, nem são as habitações de que as pessoas precisam, mas existem. Não falta, há muita habitação. Aliás, há uns anos atrás, qual era a notícia? Portugal tem um estoque excessivo de habitação, lembra-se? Não foi há muito tempo. Porquê é que essa habitação não foi ocupada? Porque o português, o rendimento médio que tem, não dá para aquilo. Agora já não pode comprar bonificado porque é muito mais difícil. E não pode pagar a renda que lhe pedem. Então, este é o problema. É a desadequação. É a falha de mercado. Esta é a falha de mercado. Bom, portanto, eu peço desculpa de pôr aqui um pouco esta questão de nós termos a frieza de perceber o seguinte. Na cidade do Porto, nós, a questão do alojamento local, e não estou de acordo com o Sr. Vereador quando diz sobre a questão do comércio e das atividades comerciais, o alojamento local. O turismo na cidade do Porto, a meu ver, foi o fator determinante. Olha, não foi o Presidente da Câmara, nem foi as atividades do Pelour da Economia, nem foi a Associação dos Comerciantes, nem foram as árvores de Natal. Para mim, aquilo que fez com que o comércio tradicional tivesse recuperado como recuperou foi a população flutuante. O Porto recuperou a população flutuante. Porquê? Porque o comércio tradicional dos anos 60 e 70 dependia de uma população flutuante. Logicamente que não vinham de Paris. Vinham de Valongo, e vinham de Gondomar, e vinham da Vila da Feira, vinham à cidade do Porto fazer compras. Essas cidades, felizmente para elas, e ainda bem, criaram elas próprias a sua rede comercial. Hoje, em todas essas cidades, elas criaram uma rede comercial de proximidade, e ainda bem. E, portanto, o Porto ficou subitamente com uma capacidade excessiva em termos de comércio tradicional, que está a ser agora recompensada, ou recuperada, exatamente através de quê? Através de quem nos visita de mais longe. E as pessoas não demoram muito mais tempo, porque antigamente da Vila da Feira ao Porto demorava-se 1h30, de Paris ao Porto hoje em dia demora-se 1h30. Ou seja, nós o que temos são círculos concêntricos diferentes, que têm a ver com o tempo. E depois, ao mesmo tempo, aquilo que se passa nos escritórios. Claro. Todo o resto, nós podemos agora determinar coisas. Nós podemos aqui até decretar que fechamos o alojamento local e que passa a ser proibido. Não sei se o podemos fazer, mas podíamos. Nós podemos proibir tudo e garantir quase tudo. O problema é que, no meio disto tudo, não estou a ver que a cidade fique a ganhar com isso nem os seus habitantes. Não estou a ver. Aquilo que nós propomos são um conjunto de medidas que, apesar de tudo, nos parece que olham para aquilo que é importante, salvaguarda o que é importante e protege aquilo que, a nosso ver, é uma pressão. Qualquer mercado precisa de ser regulado, como diz muito bem o Sr. Vereador do PSD. Eu estou absolutamente de acordo, eu sou muito a favor da regulação do mercado. O Governo e o Parlamento, em boa altura, permitiram a regulação. Uma regulação não devia ser cega. Para ser cega, para seguir aquilo que dizia a senhora Vereadora da CDU, então mais valia terem decretado tudo na Assembleia da República. Então nós não tínhamos estudado nada. Aquilo que fez, o legislador fez, e bem, foi dizer assim, cada cidade é um caso. Cada cidade deve fazer o seu trabalho de casa. E nós achamos que fazer o trabalho de casa devíamos fazer com a Academia. E só depois devíamos tomar medidas. E só depois podíamos prevenir. Eu expliquei na altura porque é que nós não tomamos as medidas de suspensão imediata e temporária do alojamento local. Porque imaginem que depois não tínhamos o regulamento próximo de 6 meses. E qual era a corrida? E nós estaríamos aí até a fazer uma coisa terrível, que era a fazer uma alteração profunda na regra da concorrência. O proibicionismo da atividade futura, o que é que vai fazer? Vai dar um injusto benefício àqueles que já estão instalados, a não ser que nós expropriemos os instalados. Eu não estou a ver como. Ou proibamos os instalados. Portanto, temos que ter a consciência que a pior coisa é quando se tenta regular o mercado e matar o mercado. Porque matar o mercado não resolve nada a ninguém. Não resolve nem ao vendedor, nem resolve ao comprador, nem resolve ao vizinho,
nem resolve a todos aqueles que estão nas suas imediações. Aliás, quando se tentou regular o mercado, na lei de arrendamento, no tempo do Estado Novo, de uma forma arbitrária e sem pensar que um dia a inflação havia de voltar, o que é que se fez? Matou-se. Matou-se aquilo que era uma fonte de poupança das famílias, que normalmente diziam, quando eu tenho uma receitazinha, compro uma casinha, vou pô-la a alugar. Sabe o que é que essas pessoas fizeram? Andaram a comprar ações de bancos e outros produtos financeiros. E deu no que deu. O casario ficou no estado em que ficou. E depois o que é que foi preciso? Foi preciso subitamente fazer uma liberalização, se calhar demasiadamente acelerada e já tardia. E ao fazer isso o que é que fez? Inverteu o programa. Portanto, nós não devemos cair nesse erro. Porque essas medidas são medidas típicas de sociedades pouco democráticas. O congelamento das rendas partia de um paradigma. Não vai haver inflação. Só que o Estado Novo nunca conseguiu proibir a inflação. Por volta de 1972 houve um choque petrolífero. Bom, o Estado Novo já estava a cair. Eu peço desculpa por esta intervenção, mas eu precisava mesmo de vos dizer isto.